Oi, eu sou a Aline Guissan e eu vou ler para você. Bora lá. O que é o Espiritismo? Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, contendo o resultado dos princípios da doutrina espírita, as respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. Contém a biografia de Allan Kardec por Henri Salso. Não sei como fala. Vezes, o pesar de não possuírem, senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec, e de não saberem onde encontrar, sobre aquele que chamamos de mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos em um mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento que faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar responder a tão legítimo desejo que vos entretenha alguns momentos com esse amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções, bem poucos puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa, tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme se semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais imprudentes calúnias. Vou, portanto, esforçar-me para mostrar-vos com luz e verdadeira, com a luz mais verdadeira, o grande iniciador de quem o desvanecemos de ser discípulos. Todos sabeis que a nossa idade se pode honrar, justo título de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado quanto metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam ser a base de evolução e a renovação da nossa sociedade caduca, impedindo-a para um ideal mais são, mais elevado e por um adiamento intelectual e moral seguros. Foi com o efeito em Lyon que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família leonesa com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos a nossa profunda simpatia, o nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. Aos 12 do vindemiário do ano de 18, do alto do nascimento de Denisard Hippolyte Leonel Rivail, nascido às 7 horas da noite, filho de Jean Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, a sua esposa, residente Lyon na rua Salas, número 76. O sexo da criança foi conhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriaque Frederic Dittmar, diretor do estabelecimento das águas mineiras da Rua da Sala, e Jean-François Tagre, da mesma rua, a sala da aquisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique, número 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram assim, com o Maive da região do Sul, o presidente do tribunal. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado, e de todo um passado de virtudes e de honra e de pobridade. Grande número dos seus antepassados se tinha distinguido na advocacia e nas magistraturas, por seu talento, por saber e escrupulosa probidade. Perdão, eu confundo muito essa palavra. Probidade. Parecia que o jovem Rivail devia sonhar também com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque desde o começo da sua juventude ele se sentiu atraído para as ciências e a filosofia. Rivail Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos, completou e, seguindo a sua bagagem escolar, em Yverdon, Suíça, com o célebre professor
Pestalozzi, que desde cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma nos estudos da França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados para fundar os institutos semelhantes de Yverdon, confiava a Denizade Rivail o encargo de substituí-lo na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente a sua tese. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nessa língua. Denis Rivail era um homem alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial e na intimidade bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve a isenção dos dois anos depois e veio a fundar em Paris, a Rua Séveres, número 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdon. Para essa empresa, se associaria a um dos seus tios, irmão da sua mãe, no qual era sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denis Rivail encontrou na senhora Amélie Baudet, professora com diploma de primeira classe, pequena mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva, ela soube pelos sorrisos e predicados fazer-se notar-se pelo Sr. Rivail, em quem adivinhou sobre a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo que eleva a grande dignidade à esmera da humanidade. O registro civil informa que Amélie Gabrielle de Baudet, filha de Julien-Louis Baudet, proprietário e antigo tabelião de Julie-Louise Signeat de Lambeau de Lacombe, nasceu em Thiais, Sena, aos 2 do Frimário do ano 4, de 23 de novembro de 1795. A senhorita Amélie Baudet tinha por mais 9 anos que o Sr. Rivail, mas na aparência disser-se-ia menos 10 que ele, quando em 6 de fevereiro de 1832 se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Leonel Denisard Rivail, diretor do Instituto Técnico à Rua Sèvres, filho de Jean-Jacques Baptiste e Antônio Jean-Jacques Duhamel, residentes em Château de la Deloye, com Amélie Gabrielle, com Baudet, filha de Julien-Louis e senhora Julia-Louise Significado de Lacombe, residentes em Paris, na Rua Sèvres 35. O sócio do Sr. Rivail tinha a paixão do jogo. Arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e a Exila de Chapelle. O Sr. Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo Sr. e Sra. Rivail em casa de um de seus amigos íntimos, negociante que fez um negócio cuja falência nada deixou aos credores. Longe de desanimar com esse revés, o Sr. e a Sra. Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde se encarregar da contabilidade de 3 casas que se produziram cerca de 7 mil francos por ano, e terminando seu dia, esse trabalho infatigável escrevia à noite, sinós gramáticas aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores, traduzidas obras-primas inglesas e alemãs, e preparava todos os cursos de Levi Alvares, frequentados por discípulos de ambos os sexos de Faubourg Saint-Germain. Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, astronomia, comparada de 1835 a 1840. E que era muito frequentado. Membro de várias sociedades sábias, notadamente a Academia Real das Araras, foi premiado pelo concurso em 1831 pela apresentação da sua notável memória. Qual o sistema de estudo e mais em harmonia com as necessidades da época? As obras convém citar, por ordem cronológica, o plano apresentado de melhoramento da instituição pública em 1828 e 1929, segundo o método de
Pestalozzi, ele publicou para o uso das mães de família e dos professores o curso prático e teórico das aritméticas. Em 1831, fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual dos Exames para a obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e de geometria. Em 1848, foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o Sr. Rivail, professor liceu polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito parecida, resume os seus cursos e depois publica Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e no Sorbonne, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, as graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abstância. Como se pôde julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail, admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Prosseguindo a sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando em sua fortuna construída pelo trabalho perseverantemente e pelo brilhante êxito que havia coroado aos esforços, mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior, e como teremos muitas vezes a ocasião de evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, as suas aspirações, tendo-lhe impedido para que o misticismo, mas a sua educação, o juízo reto, a observação metódica, conversavam-se igualmente ao abrigo dos entusiasmos e desarrozoados das negações não justificadas. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, do Sr. Fontier, magnetizados com o qual mantinha relações, e em razão de seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais do que extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interrogando-se, e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Acreditarei quando ver e quando tiverem provado-me que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era o princípio do estado de espírito do Sr. Rivail, tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão carente das manifestações do além. Até agora, não nos falei senão do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivail se obumbra para ceder lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo e que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, que a minha razão repelia. Nada tinha ainda visto e observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé se firmaram na possibilidade do efeito puramente material, mas na ideia de uma mesa falante não me entrava isso ainda no cérebro. No ano seguinte, era começo de 1855, eu encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que se discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era um curso de origem de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que o caracterizavam um grande homem e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será um dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu, veremos isso mais tarde.
Daí, há algum tempo, pelo mês de maio de 1855, eu estive em casa da sonâmbula senhora Roger com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá eu encontrei o Sr. Parcher e a senhora Plainemaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, fino e calmo. Sua linguagem pausada, isenta e de todo entusiasmo produziu-me viva impressão. E que quando ele me convidou para assistir as experiências que se realizavam na casa da senhora Plainaison, na rua Granger-Belliere, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira de maio, às 8 horas da noite. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica de uma ardósia com o auxílio de uma cesta. As minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que eu deveria ter uma causa. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, é que é para apenas ler, né? Então deve ser isso aí. Voltando aqui. Entrevi sobre aquelas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia. Alguma coisa de sério, como que revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer em um dos sertões da senhora Plamaison. Fiz o conhecimento com a família Baldin, que morava então à rua Rochechouart. Sr. Baulin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias, que eu nem sei o que é. Eu preciso estudar. O Sr. Baldin fez oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Foi aí que eu fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito da revelação e da observação. Apliquei essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei tais teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as suas causas e dedução pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre compreendi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi desde o princípio a gravidade da exploração em que me ia compreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão escuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução que havia procurado em toda a minha vida. Era uma palavra, uma completa revolução nas ideias de crenças. Preciso, portanto, se fazer agir com circunspeção, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para que não deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que com os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu sabor era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Era verdade, reconhecida desde o começo, evitou o grave escolho de sua cruel infalibilidade e preservou-se de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Se o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, prova a existência de um mundo invisível no ambiente, era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava uma fase desse mundo. Exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada um dos quais lhes ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos escolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agia com os espíritos e como teria feito com os homens. Eles foram para mim desde o menor até o mais elevado meio de escolherem as informações.
e não reveladores predestinados. A essas informações colhidas nas obras de Allan Kardec, convém acrescentar que, no princípio, o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras ocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações do Sr. Calotte, René Leander, membro da Academia de Ciências, Serdou pai e filho, de Éder e editor, que acompanhavam há 5 anos os estudos desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicação diversas, que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas aptidões e síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo que deles tomasse conhecimento e que pudesse os termos, os arranjasse. Esse trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridade dessas comunicações, e o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente em razão de outros trabalhos. Uma noite, seu espírito protetor Zé deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoa, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando ao tempo dos druidas viviam junto aos Galhas. Ele se chamava então Allan Kardec, e como uma amizade que lhe havia voltado só fazia aumentar. Prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa importante que ele era chamado, e que facilmente se levaria a ter. Sr. Rivail, pois, lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório da sessão, assinalou as lacunas a preencher, as oportunidades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Até então, diz ele próprio, as sessões na casa do Sr. Baldin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí a fazer absorver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram um caráter muito diferente, e entre assistentes encontravam-se pessoas sérias que se tomavam ao vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo com que as questões fúteis perdido o atrativo para maior número. A princípio, eu não tinha em vista senão minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, eu tive o pensamento de publicar de o publicar para a instituição de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Em 56, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam a Tiquetone, em casa do Sr. Holston, com eu não sei se é Milady, nem tão Milady Jaffe, sonâmbula, que obtinha como médium, que deve ser provavelmente as pessoas que faziam as manifestações mediúnicas da época, né? Esse tipo de coisa eu acho que eu posso comentar, porque senão eu não vou conseguir entender. Então, voltando aqui. Como eles se encontravam nessa casa, que obtinham um médium das comunicações muito interessante, como auxílio de sexta aguçada. Fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado a princípio nas sessões ordinárias, mas o pedido dos espíritos, e para que fosse consagrado com mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado às sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me a circunstância posta em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia essa ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, é que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Esse livro era em formato grande, com 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome ou se com o nome do pseudônimo. No caso, se era o Sr. Rivail, se assinaria com o nome de Allan Kardec. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez o mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou a livre de assinar com o nome de Allan Kardec, que, em segundo, lhe revelaria o guia e a ele tivera tempos dos druidas, porque o Allan Kardec, como a gente viu no começo do livro, era um cientista muito conhecido.
A obra lançou tal êxito que para a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858, sob a forma atual de em 12, a revista que correria consideravelmente aumentada. No dia 25 de março de 1856, estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho em via de compulsar as comunicações e preparar o livro dos espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas no tabique. Procurou sem descobrir a causa disso, e em seguida se tornou a pôr mãos à obras a sua mulher, entrando cerca de 10 horas. Ouviu os mesmos ruídos, e procuraram, mas sem resultado, de onde podiam eles provir. Montavam então a rua dos Martes II, andar ao fundo. No dia seguinte, sendo o dia das sessões em casa do Sr. Baldin, escreve Allan Kardec, contei o fato e pedi explicação para ele. Pergunta: ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? A resposta: era o teu familiar. A pergunta: com que fim vinha ele bater assim? Queria comunicar-se contigo. Poderei me dizer o que queria ele? Podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Meu espírito familiar, em que quer que sejais, agradeço-os de ter vindo a me visitar. Quereis ter a bondade de me dizer quem sois? Para ti chamar-me-ei de verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Ontem, quando batíveis enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa particular a me dizer? O que eu tinha a dizer era sobre o trabalho que fazias, que escrevia e me desagradava e eu queria fazer-te parar. Nota: o que eu escrevi era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e as suas manifestações. A vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevi ou sobre o conjunto do trabalho? Sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite, e reconhecer-se-á os erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não muito bom. Lê da terceira à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Rasguei o que tinha feito ontem, não importa. Essa inutilização não impede que eu subsista. Relês e verás. O nome de verdade que tornais é uma alusão à verdade que procuro? Talvez, ou pelo menos é um guia que há de te auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelos pensamentos, mas quanto às respostas escritas em tua casa, não será tão cedo de que poderás obter. Poderei vir mais frequentemente que todos os meses? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês até nova ordem. Animastes alguma personagem conhecida na Terra? Disse que para ti eu era a verdade, o que tua parte devia importar na descrição. Não saberás mais que isso. De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que havia cometido. A dilação de um mês fixada para ele, comunicação do Espírito da Verdade, raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde receber nenhuma comunicação por médio algum, e que cada vez que ele esperava para obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer imprevista que a isso se vinha opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Roustain, pela médium Milé Jafé, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Milady Aline C., médium, a 6 de maio de 1857, a senhora Cardone, pela instrução das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas confirmações precedentes que ela ignorava. Finalmente, 12 de abril de 1860, a casa do Sr. Derral, sendo intermediário do Sr. Cruzet, médium, essa missão foi novamente confirmada e uma comunicação espontânea obtida na ausência de Allan Kardec. Assim também se deu a respeito de seu pseudônimo. Numerosas comunicações, procedentes dos mais diversos pontos, vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Ungido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito, o Livro dos Espíritos, o
projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao Sr. Tidman para solicitar seu concurso pecuniário, mas este não havia resolvido tornar-se à parte nessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhorita Rutherford, o que se deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e não se inquietasse com o resto. Apressei-me e regredi o meu primeiro número, diz Allan Kardec, e o fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Fi-lo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números que sucederam sem interrupção, e como previa o Espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que eu era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria me pretendido impor-se as suas ideias e a sua vontade poderia me embaçar-me à marcha. Eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que com o trabalho fosse a minha tarefa. Essa tarefa deveria ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra os obstáculos e emboscadas e perigos de toda a sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava também, a alturas dos acontecimentos que nunca o surpreenderam. E diante de 11 anos, essa revista espírita, em que acabamos de ver, começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe fora comunicado de ser revelada a sua missão. Essa comunicação e reflexões que as anotou, essa comunicação e as reflexões de que as anotou Allan Kardec nos mostram sobre um prisma pouco lisonjeiro a sua situação naquela época, mas nos fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e seu mérito, tendo sabido triunfar. Médium Nileide Aline C., de 12 de junho de 1856. As causas que me poderiam fazer fracassar seria a insuficiência das minhas aptidões? Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficarem tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos, tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que aparecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. E em uma palavra, é uma luta que quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua, quando em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos, senão espinhos e agudas pedras e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque batem os orgulhosos e presunçosos. Para lutar contra os homens é necessária coragem, perseverança e firmeza, inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o êxito das medidas ou das palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada às condições que dependem de ti. Espírito da Verdade.